Coloquei aqui para gravar, então, pessoal, começando oficialmente, então, o primeiro encontro, enfim, da etapa de tração. Primeiro, então, desejar os parabéns, enfim, a todos os projetos que estão hoje conosco. A gente estava comentando um pouco antes de começar o encontro aqui. A gente começou essa jornada com 35 projetos lá em janeiro e hoje já estamos com 12. Então, cada vez mais, realmente, o grupo ficando menor, ficando mais qualificado. E a nossa intenção com esse bate-papo aqui é realmente aproveitar que a gente está num grupo menor, de ter esse contato mais um para um e poder realmente usufruir, enfim, desses dois grandes empreendedores que a gente tem hoje aqui. Então, a dinâmica de hoje, vou explicar um pouquinho. Eu vou fazer a abertura, enfim, vou apresentar um pouco do Fausto, do Gabriel, eles vão comentar um pouco sobre eles, a experiência e o que é o negócio deles, o que eles fazem. A partir disso, então, eu já tenho umas perguntas aqui no meu bolso, mas eu ficaria super feliz se eu não tivesse que usar quase nenhuma delas e realmente vocês abrissem o microfone, ou até mesmo mandassem pelo chat e questionarem sobre experiências, claro, também se apresentar. A intenção, quando a gente montou esse encontro, é realmente ser uma mesa redonda de troca de experiência, de se apresentar, de se conectar, mais do que isso. E é realmente, enfim, aqui a gente tem dois empreendedores bem referência, então com certeza vão tirar alguns papos aí que vão enriquecer bastante o negócio de vocês, tá? O pessoal está entrando, enfim, hoje está com 20. Então, de primeira, assim, por ordem alfabética mesmo, vou passar a bola para o Fausto. Fausto, conseguiria se apresentar, falar um pouquinho de ti mesmo, da tua trajetória, e até onde chegou, então, na Pipe Run, para ir comentar um pouquinho dessa história, um pouquinho, e depois já passo a bola, então, para o Gabriel, daí a gente começa, de fato, as perguntas e respostas. Só um ponto, se durante a fala dos dois já tiver coisa para mandar no chat, podem ir mandando, a gente vai fazendo uma gestão aqui de mãos e tudo mais. Tô com a expectativa bem alta para esse encontro, confio bastante na pergunta de vocês, na interação, e aproveitar realmente que a gente está num ciclo cada vez menor para interagir cada vez mais, tá? Tranquilo, Fábio, é contigo. Beleza aí, pessoal. Primeiro agradecer a oportunidade aí de poder apoiar, né? Give back, né? Apoiar a galera aí. A gente participou do Sebrae Global 2019, né? A gente foi para o Summit em Portugal e avaliamos o mercado. Um pouquinho da história do Pipe Run. Eu tô aí 30 anos no mercado de software, né? Sempre vendendo software e sempre com recorrência. E então nessa pegada aí eu já escalei algumas empresas, já vendi, já comprei, já fiz fusão, já, né? Tem uma história aí de 100 milhões de MRR já vendidos. Sempre tive na área, eu vim da área técnica, né? Desenvolvimento técnico, fui desenvolvedor lá nos 89, 90, COBOL, fiz software de banco, de ATM bancário na época, depois comecei um RP e tal, então tem uma história aí de áreas de tecnologia a vida inteira. 2016, cara, a gente estudou 86 CRMs do mundo por uma necessidade de clientes. A gente tinha uma agência operando, eu tinha uma consultoria, tinha agência. Então a gente tocou esse histórico para fazer essa pesquisa, né? 86 CRMs estudados. E nessa brincadeira aí a gente olhou para dentro de casa e o que a gente mais tinha era coisas de vendas. A gente tinha vários produtos que a gente tinha feito, portais para Coca-Cola, para Sodexo, marketplace do iFood, e a gente tinha um host com 1.200 sites já em casa, então, que tinha operação da agência, né? E aí nessa pegada, a gente estudou os CRMs e olhou para o que a gente tinha dentro de casa e resolveu fazer o nosso, né? Um mercado muito complexo, né? Um mercado com muitas ferramentas nichadas, né? Um mercado de uma concorrência gigante. Todo mundo disse: vocês são loucos entrar nesse mercado, botar dinheiro nesse negócio. E a gente olhou para aquilo e entendeu, cara, mas é o que a gente sabe fazer, cara, faz a vida inteira isso. E vamos entrar nessa pegada aí, meio bootstrap. Então, lançamos em abril de 17, em abril de 18 já tinha 100 empresas usando, e por incrível que pareça, não foi uma rota normal, né? A gente entrou no mercado e na segunda semana veio uma Netshoes e adquiriu os 22 usuários e não tinha nem suporte. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha lançado num evento da RD, porque a RD tinha um on the road em Porto Alegre, e tinha faltado uma empresa para ocupar um espaço que era o maior stand
no evento deles, na entrada da plenária e tal. Sobrou o espaço, eles nos convidaram e a gente olhou assim, cara, vamos lançar o CRM lá? Né? A gente não tinha marca, estava 10 dias antes do evento, tinha 4 telas funcionando e na cara da coragem a gente foi lá e vendeu 34 licenças. E aí só tinha um desenvolvedor, que era meu sócio, que já estava trabalhando só no desenvolvimento, só nesse produto. A gente lançou, para botar no ar, a gente teve que botar um site no ar, a gente botou o site no ar, a Netshoes veio e comprou 22 licenças. Imagina o caos, né? O cara, no terceiro dia de lançamento, entra uma Netshoes e diz, não, vou usar, e assim, e o B2B, e vão fazer, e aí tu bota o sistema para começar a importar 1,5 milhão de SKUs, o sistema não para de pé, e uma semana depois os caras estavam vendendo, fizeram o maior volume de vendas histórico de B2B no nosso primeiro mês. Né? Então, foi bem pancada. Depois já veio um Banco de Estado do Espírito Santo, era meu cliente antes, já comprou licenças, aí veio aí o MoveMe já estava no nosso piloto, tinha comprado 600 licenças para os parceiros, comprado licença para dar para todos os parceiros deles, né, que vendiam produto. Depois veio 2 adquirentes com 1,5 milhão de vendas e tal, e com 1.700 usuários, 1.200 usuários, nem era a nossa estratégia, então foi uma linha bem legal, né? E nisso a gente escalou, 100 clientes no primeiro ano, 300 no segundo, 587 no terceiro, e agora a gente fez 4 anos com 1.100 e poucas empresas, agora já está mais de 1.200 empresas usando, quase 10 mil usuários vendidos, e estamos tracionando. Esse é um pouquinho do nosso histórico aí. Obrigado, Fausto. Vamos abordar um pouquinho mais esse 0 a 100 aí nas próximas dúvidas aqui, com certeza. Passar a bola então para o Gabriel se apresentar, falar um pouco da Rocket Chat também. E aí, pessoal, tudo bem? É legal escutar a história dos outros, a gente também vê o quanto às vezes acabam se repetindo temas, né, nas coisas de ser surpreendido quando tu acha um product market fit, o pessoal começa a comprar e usar antes de tu estar preparado. Vou contar um pouquinho da história do Rocket Chat também, então, bom, meu nome é Gabriel, sou de Porto Alegre, e fiz administração na URGS, não sou programador, mas fui fazer administração na URGS porque achei que já sabia programar. Eu já tinha aprendido em casa, meu pai tinha uma empresa de informática, eu vivia, né, desde pequeno frequentando escritório e achei que tinha aprendido a programar por osmose. E aí decidi que se eu fosse fazer algum projeto que fosse ter o mínimo de sucesso, eu ia ter que administrar a empresa por trás daquele projeto, né? Por trás daquela ideia, o aplicativo. Então, eu decidi, olha, vou fazer administração, porque programar eu já sei. Foi lá eu reconheci, né, o filho do Sérgio Preto, o Eugênio Preto se tornou um dos meus melhores amigos da faculdade, e ele tinha tido o mesmo pensamento, ele tinha aprendido a programar também nas empresas lá no TechNet e foi fazer administração para ter uma empresa, e aí a gente acabou virando sócio e abriu a primeira empresa junto. E lá naquela época a gente começou a fazer bastante projeto para o Terra, para outras empresas, né, a intranet, e a gente usava produtos open source, usava todo o banco de dados open source, usava o sistema operacional Linux, né, open source, usava PHP para programar open source, e a gente decidiu que ia ter um pouco de give back. A gente pegou um projeto que a gente tinha feito em open source, que era um editor de texto no browser, e decidiu publicar ele como open source. E o que aconteceu foi que daqui a pouco a gente começou a ver gente do mundo inteiro usando aquele produto, e daqui a pouco um cara lá dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, nos liga, pô, preciso de um projeto usando essa tecnologia que eu vi vocês usando, achei muito legal o projeto open source que vocês fizeram, estou indo para Porto Alegre para conhecer vocês e para contratar a empresa de vocês para fazer uns projetos aqui para o Vale do Silício. E aí foi aquela surpresa, tipo assim, putz, 2, né, estudantes ali no início da faculdade que criam um projeto, daqui a pouco a gente está vendendo serviço lá para o Vale do Silício, de uma salinha ali daqui de Porto Alegre. E, enfim, a empresa no final
cresceu, mas me deixou sempre aquela experiência do poder do open source como uma ferramenta, um veículo de distribuição e de marketing até, né? Quando a empresa começou a crescer, eu decidi, cara, economia brasileira sobe e desce, mais legal da empresa é ter clientes espalhados pelo mundo, vamos focar no mercado internacional. Então, assim que eu peguei meu diploma, a primeira coisa que eu fiz foi me mudar e me mudei para Londres para tentar abrir uma filial da empresa em Londres. Fui na cara e na coragem, como visto de estudante mesmo, e minha primeira ideia era assim, olha, vou aprender como é que funciona ser um empresário em Londres, né? Antes de poder sair aqui abrindo uma empresa, vou ver como é que se faz isso. Aí consegui um emprego numa empresa parecida com a minha, no Brasil, uma versão inglesa dela, assim, mais ou menos o mesmo número de funcionários, mesmo tipo de projeto. E aí fui lá, os caras me contrataram e eu logo falei para o dono da empresa, olha, eu tenho uma empresa no Brasil que faz produto parecido, então daqui a pouco, em vez de tu contratar mais gente aqui na Inglaterra, começa a passar projeto para a minha empresa do Brasil, a gente vai expandindo e a gente forma essa parceria, fazer um outsourcing legal enquanto a gente cresce as duas empresas. E funcionou durante um tempo, a empresa foi crescendo, até que eu fui para ficar um ano, né, para ver como é que ia ser, acabei ficando, no final, fiquei quase 10 anos lá em Londres. E enfim, a empresa do Brasil começou a tomar um outro rumo de criar produtos muito para as empresas daqui, e eu queria muito uma empresa internacional, e acabei daí vendendo a minha parte para os sócios e fiquei por lá. Por isso que eu acabei não voltando, que eu acabei vendendo a empresa aqui. E o meu foco era sempre esse, criar uma empresa internacional, criar uma empresa de produto. Quando surgiu a oportunidade, achei um produto legal que era um CRM também. Não consegui encontrar um CRM que funcionasse para o mercado imobiliário como meu irmão tem uma imobiliária aqui em Porto Alegre e queria. Eu falei, não, vou contratar um time e vamos construir CRM. E também foi a primeira experiência com uma empresa distribuída, porque eu estava morando em Londres, um funcionário morava em São Paulo, o outro funcionário morava em Taquara, e o cliente ficava em Porto Alegre, e como lá em Londres eu já trabalhava remoto na Vodafone, quando eu fui trabalhar com eles um tempo, já tinha adotado a cultura remota lá em 2008, 2007, então eu falei, já vi que dá para criar empresa sem escritório, então tinha criado a primeira empresa onde todo mundo trabalhava de casa. E o sistema foi desenvolvendo até que chegou o momento que eles precisavam de uma ferramenta de comunicação. Para várias empresas que estavam usando o nosso CRM, precisavam de que é uma ferramenta para poder se comunicar com o cara que está visitando o site, o cara, eu poder falar com o meu colega, fazer um grupo de comunicação do time. E aí a gente falou assim, bom, vamos construir então essa ferramenta, esse chat, né? E aí a gente criou e falou, pô, vamos fazer ele open source, porque aquela vez eu pensei, pô, lá na faculdade, quando eu fiz open source, deu uma super um buzz, a gente conseguiu um monte de cliente, vamos tornar ele código aberto e vamos ver se a gente consegue gerar um barulho a respeito. E demorou uns 6 meses, assim, da decisão de fazer open source até arranjar tempo para publicar manual, né, esse tipo de coisa. E aí eu tenho até uma história que conta, a gente estava lá pensando em fazer open source, se enrolando, assim, até que um dia eu recebi um e-mail na minha caixa de entrada de um grupo de discussão que a gente participava, que alguém estava falando, tô criando um chat open source, quem é que quer me ajudar? E aí a gente, o cara vai fazer o chat open source, a gente está com o nosso pronto, e agora todo mundo vai ajudar ele. E aí a gente disse, galera, seguinte, baixamos um monte de Red Bull, chamamos um monte de pizza, fechamos a porta do escritório. Galera, ninguém sai aqui do escritório até a gente dar um nome para esse projeto, publicar, criar site. E aí não chega de enrolação, ninguém. E aí a gente fez um hackathon, demorou, sei lá, 30 horas entre criar logo, criar site, criar manuais, publicar, sei que no outro dia de tarde, estava publicado. E aí alguém publicou o site no Hacker News, do Hacker News publicaram no Product Hunt, e em 24 horas já tinha 30 mil pessoas acessando, fazendo download, começando a usar, e o servidor caindo, não escalava, toda aquela loucura. E aí começou uma jornada incrível, assim, tipo, a gente viu que a gente tinha realmente capturado alguma coisa
uma necessidade do público de querer uma ferramenta de comunicação aberta que as empresas pudessem controlar, fazer o próprio branding, integrar no que elas quisessem. E, enfim, a gente tem toda uma história de convidaram para ir para São Francisco, falar sobre o produto e tal, até que caiu na mão dos investidores e os caras ligaram e disseram, olha, a gente quer investir em vocês, a ideia é muito boa. E aí escreveram um cheque de $5 milhões para a gente transformar o Rocket Chat em uma empresa. Isso foi mais ou menos 4 anos atrás, né? Foi 2017 que a gente fez essa virada para virar uma empresa. E até lá a gente já fez mais uma outra rodada, já levantamos mais uns 20 e poucos milhões de dólares. Tem quase 15 milhões, entre 15 e 20 milhões de usuários espalhados pelo mundo, e de clientes hoje a gente tem assim, desde a Marinha Americana, a Força Aérea Americana, até as usinas nucleares do Japão, o governo da Inglaterra criou realmente um chat seguro, privado, e a gente conseguiu criar em cima do open source um modelo de negócio que vem funcionando, e hoje são mais de 1.000 clientes pagantes, né, incluindo esse que a gente está falando. Mas foi uma jornada assim, às vezes a gente pensa que está tudo desenhado e pensado e tem todo um plano, e às vezes é muito mais tu tá pronto a reagir de maneira rápida ao que o mundo, né, joga para ti, tu perceber as oportunidades e mudar rápido e dizer, opa, vamos se agarrar nessa aqui, vamos para lá e se arriscar. Acho que essa foi mais a moral da história de tudo que aconteceu com a gente. Obrigado, então, por aí, Gabriel. Acho que deu uma boa introduzida. Pessoal, lembrando que vocês podem mandar as perguntas pelo chat ou até mesmo abrir o microfone. Eu já tenho... Bom, já tinha uma intenção aqui. O Norton já levantou a mão. Contigo, Norton, pode te tocar. Beleza, boa tarde, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta que pode servir para os dois, mas a ideia é a seguinte, é entender sobre a questão de tracionar uma empresa de CRM, que inevitavelmente é B2B, e boa parte de nós aqui trabalhamos dentro dessa proposta. Como é que é feita, como é que vocês fizeram a prospecção de vocês? Quais estratégias, que tipo de ações assim, se utilizam numa empresa que trabalha com B2B ou que vende CRM? São reuniões, é marketing digital? De onde é que vem, ou de onde é que vieram a maior parte dos clientes de vocês? Como é que vocês fizeram para atrair e fechar negócios com essa galera? Vamos lá, então. Primeiro, eu nunca prospectei cliente. A gente é comprado. Como é que a gente fez isso? Desde o dia 1 que a gente decidiu fazer o CRM, a gente começou a construir um blog e produzir conteúdo. A gente chegou a fazer assim, um texto de 5.000 palavras por dia no início e tal, né? Até que a gente chegou lá numa fase que entre palavras diretas e indiretas a gente tinha 300.000 visitas no site. Só que isso levou 3 anos. Certo? Levou 3 anos para a gente atingir esse nível. Então, nosso canal de aquisição 1 era SEO. Então, e a gente ficou por muito tempo só com ele, tá? Esse foi o primeiro canal e ficamos com ele. Tal. Segundo canal de aquisição foi já no segundo ano a gente começar a participar de eventos. Né? Então, no segundo ano a gente empilhou mais um canal de aquisição e eventos. Como é que é a nossa venda? No início a gente não tinha um trial estabelecido, então a página de trial era uma página de conversão que dizia fazer um trial e depois a gente liberava um acesso para o cara. Não tinha sistema pronto ainda para isso, né? Hoje não, hoje a página de trial, o cara seleciona um segmento, tem 52 segmentos lá dentro e o sistema se configura para o segmento dele. Então já tem uma estrutura mais PLG mesmo ali e tal, a gente está trilhando esse caminho. Como no início a gente trabalhou para grandes contas, então eu sempre brinco, né? A licença poética é que a gente subiu a montanha, descobriu qual que é o tubo de oxigênio que os caras usavam lá em cima e agora desceu a montanha e está vendendo o tubo de oxigênio para a galera escalar. Né? Então, nesse contexto, a nossa proposta, para vocês terem ideia, nosso MVP ainda não terminou. Certo? O que nós desenhamos em 2016, que seria o produto ideal, a gente ainda não conseguiu chegar nele. Né? Isso deve acontecer quando a gente fechar os 5 anos, lá por abril do ano que vem. A gente vai conseguir entregar realmente o produto que a gente desenhou para fazer,
lá no início, que era o sonho de consumo, ele ainda não chegou lá. E a escala foi SEO, gerar lead, com poucas perguntas e um lead muito bem direcionado. Então, no primeiro ano a gente não tinha pré-vendas. Aliás, no primeiro ano não tinha nem vendedor. Para ter uma ideia, eu respondi o e-mail para o cara que converteu, dizendo para ele, cara, para ficar bom para ti e para mim, eu tenho uma agenda aí depois das 18 horas. O que tu acha da gente conversar das 18 às 19? É um horário bom para ti. O cara ficava super feliz porque não ia atrapalhar o horário operacional dele, mas na verdade porque eu não tinha aquele horário para ele. Né? Quando a gente lançou, não tinha nem vendedor. Então, a gente brinca, né, que a gente vestia o chapéu do vendedor, do pré-venda, do vendedor, do implantador, e aí à noite a gente programava ainda para outro dia entregar as customizações que o cara queria. Então, era uma jornada, né, maluca. Então, a escala, ela começou com SEO, um canal único. A gente estudou muito isso, claro que a gente tinha um histórico de ser uma agência, tinha tudo porque a gente usar esse canal, a gente tinha uma grande especialização nisso, né? A gente vendia isso para grandes contas, né? A coisa que a gente mais fazia como agência, a gente chegou a administrar 1,5 milhão de Google Ads, e até hoje todos os Google Ads que a gente fez foi esse ano testando, ainda agora até está parado, né? Tem algumas coisinhas ali, mas até está parado. Então, a gente não queria um canal que a gente fosse dependente de alguém, né? Dependente de um custo. Então, até porque não tinha grana para fazer, certo? Não tinha mesmo a grana para fazer. A gente tinha um capital próprio e ainda tinha que derrubar uma agência, né? Uma agência com 1.200 sites. A gente levou 2 anos para derrubar a agência, para mandar todos os clientes da agência embora. Então, eu brinco que o PipeRun ele foi lançado em abril de 17, mas a empresa PipeRun foi lançada em fevereiro de 19. A gente levou 2 anos para tirar os clientes da agência embora, deu muito rolo, muito difícil, muito complicado. Então, a gente fez essa virada aí, virando uma empresa de software e matando uma agência. Então, o que a gente fez para escalar naquele início lá? Foi participar de eventos de outros, divulgando marca, divulgando conteúdo para escalar. Mas o canal principal no primeiro ano é SEO. E até hoje é o canal principal, tá? Até hoje é o canal principal. A gente empilha um canal por ano. Um por ano. Então, o primeiro ano foi SEO, segundo ano foi evento, terceiro ano começou a rede de parceiros, né? Agora, no quarto ano, a gente montou a Academy, né? A gente começou ano passado e está montando ela agora. Agora já tem 250 alunos por mês, então, assim, que é o quarto canal de aquisição. Né? Então, é aí que a gente está. Não colocou tudo numa vez só, porque não ia rolar. Né? Não tem como administrar, não tinha gente para administrar tudo, fazer todo esse modelo, então a gente optou por SEO, número 1, era mais fácil, era o que a gente tinha conhecimento, e foi por aí que a gente começou a escalar. Hoje, para vocês terem ideia, a gente gera em torno de 3.000 leads, 2.000 leads mês no sistema e gera uns 800 MQLs mês, de 600 a 800 e gera aí de 60 a 80 vendas mês. Essa é a nossa escala. Não escalo mais, porque a gente optou por fazer um modelo bootstrap, né? Então a gente está caminhando com capital próprio. A gente até tem 2 clientes anjo, né? Investidor anjo, cliente anjo, que foram lá do início, que ajudaram a gente, deram um apoio, mas não tem uma linha de VC para CRM, que é muito complexo. Todos os VCs no planeta já tem alguém investido de CRM. Né? Então a gente não tinha essa alternativa. Então a gente está trabalhando, gerando lucro e reinvestindo tudo ainda, né? na empresa, no negócio. Então é uma linha um pouco diferente do clássico de mercado de startups que a gente vê com um aporte 2, 3. Então a gente está indo no nosso ritmo, na nossa capacidade de geração de caixa. Respondido, Nathan. Boa. Continuando, pessoal, se alguém... Só falar do nosso lado, acho que essa coisa de Product-Led Growth também foi, claro, o nosso que acabou gerando o buzz, não foi o conteúdo que a gente criava, mas o próprio código-fonte do produto.
mas até hoje os maiores clientes que vieram foi aquele bottom-up, tipo, os developers iam lá, instalavam o produto dentro da infraestrutura da empresa, daqui a pouco o diretor vê ou começa a virar alguma coisa grande dentro da empresa, e aí o pessoal liga porque quer comprar a versão Enterprise, que é o suporte, mas foi assim que aconteceu com os maiores clientes que a gente tem até hoje, foi sempre eles, alguém dentro da empresa encontrou a versão freemium, né, o community, e depois a gente expandiu. Então, é a estratégia um pouco do Product-Led Growth mesmo. Boa. Pessoal, se quiser mandar uma pergunta no chat, levantar a mão, continuamos. Eu tenho uma pergunta aqui primeiro para o Gabriel sobre ser uma empresa global, como a gente, enfim, uma temática bem chave do programa. Eu sei que tu comentou um pouco da tua experiência, enfim, de Londres e tudo mais, mas eu até penso, enfim, né, Gabriel, lá na URGS, enfim, como aluno, o que tu gostaria de ter, algo que tu queria ter, que tu quisesse saber antes mesmo de ter feito todas essas coisas, que ia facilitar toda essa tua vida, enfim, de tentar ser global, de começar uma empresa assim, algo que, enfim, esses anos de experiência trouxe para ti. Acho que uma das coisas acabou acontecendo de uma maneira orgânica, mas talvez se não tivesse acontecido, teria sido muito difícil. A gente viu que é muito mais fácil tu começar uma empresa global do que tu globalizar uma empresa depois, pela minha experiência. Quando tu cria uma empresa e logo do início tu tem funcionário que só fala inglês, tu começa a criar toda uma cultura de que o inglês é a língua oficial, quando cria uma empresa que está distribuída, e aí o trabalho assíncrono começa a virar padrão, a documentação das coisas em né, manuais da empresa, e toda maneira de trabalhar, a empresa acaba adquirindo uma cultura que hoje a gente está distribuído em 30 países, tem cliente pelo mundo todo, e parece uma coisa natural. E muitas vezes eu vejo outras empresas assim, que, quando querem dar aquele passo do nacional para o internacional, acabam, tem que criar um time né, fala outra língua, começar a investir em cima. Às vezes se torna um passo muito mais difícil de dar do que... Porque a cultura já criou uma cultura regional. Então, cada vez mais, ainda mais agora, né, com pandemia, lockdown e todo mundo trabalhando de casa, as barreiras geográficas significam menos e menos, ainda mais para quem tem um produto SaaS, ou quem tem um produto, né, desse tipo, quem vende software. O esforço inicial de tu já fazer alguma coisa internacional é um pouco mais do que às vezes tu ter que mudar uma empresa toda depois. E eu já vi várias empresas penando, e às vezes não sabem nem por onde começar. Então, eu teria me dito, acabou acontecendo, né, que eu disse, de maneira meio orgânica por causa do open source, mas de que foi uma das coisas mais acertadas para o nosso crescimento ter começado uma empresa focado no mercado internacional e não no nacional. Hoje o Brasil, para nós, é menos de 10% da receita. A América Latina inteira deve dar menos de 10% da receita. Todos os clientes, os maiores clientes, maiores volumes vêm de fora. E isso ajuda até com... Quando vai buscar investidor, eles vão procurar, tá, mas quem é teu mercado? Eles, né, todos os investidores, claro, que a gente procuram, como é que está distribuído teus clientes pelo mundo? E aí o valuation de uma empresa que tem um mercado, atende o mercado nacional, que já está atendendo o mercado global, é diferente. Os investidores que tem que falar são diferentes. Então, acho que para nós funcionou muito bem, e eu gosto muito desse estilo de trabalhar, onde tem gente do mundo inteiro participando da empresa. Ótima resposta, Gabriel. Perguntar agora algo para o Fausto. Tu comentou, enfim... tranquilo, Cris. Pode tocar aqui para vocês perguntarem. Eu vou só, enfim, conduzindo um pouco a temática. E aí, pessoal, beleza? Estão escutando? Sim. Perguntando, não sei, pode ser para o Gabriel, para o Fausto também, uma ideia que me veio agora aqui, vocês falando sobre internacionalização, globalização, né? Bem legal. O trabalho que eu estou desenvolvendo o tempo todo, não digo que pivota, mas eu estou ajustando, estou aprendendo muito no processo aqui no Go Global, né? Vou descobrindo melhor o que, digamos, como é que eu posso dizer,
que é que eu vou vender, né? O que eu posso fazer, o que pode ter valor, o que resolve realmente problemas, né? E eu tenho trabalhado bastante numa questão de método de ensino, de como é que se diz, orientar como fazer uma aula que vai servir para qualquer tipo de disciplina, né? E falando em globalização, eu me lembrei agora que um exemplo que talvez eu nunca tinha pensado antes, aquele Pilates, sabe? O Pilates é um método, tem aquele CrossFit, eu acho. Eu acho que tem um monte, vocês devem conhecer até mais que eu, né? Tem alguns exemplos assim que tipo o cara inventa ali um método para alguma coisa que seja para fazer exercício, para se alongar ou no caso do Pilates, né? O CrossFit. O que vocês acham de uma abordagem assim para estabelecer um negócio também para globalizar? Talvez seja mais fácil tu ter um kit fechado, tu faz assim, ciência assado e a gente orienta, né? Paga uma mensalidade, ou sei lá, não sei se vocês entenderam, se eu conseguir explicar. Eu não sei se eu entendi bem. Pareceu que tu tá perguntando se é mais fácil globalizar alguma coisa que tem um formato mais parecido com franquia, porque não. Eu usei esse exemplo ali, que parece que o Pilates tipo, é um método, né, de negócio de saúde. Também tem uns outros exemplos assim que as empresas estabelecem aquilo ali, franquia, tipo uma Tu ideia. licencia, eles registram o CrossFit, assim, tem o nome registrado e aí os tipos de exercícios, acho que daí até o nome das academias, chama box, eu sei que tem, mas é como se fosse meio que uma franquia, tu licencia o uso da marca e dos treinamentos, mas eu só queria entender, tu tá tentando achar alguma coisa para globalizar ou tu tem um problema e tu tá tentando achar a melhor maneira de resolver? A maioria das vezes, eu vejo que as pessoas que quando estão atrás do... Que nem se olhar, acho que a minha história é do Fausto aqui, né? A gente foi resolver problemas nossos e desenvolveu soluções para os problemas que a gente tinha, coisas que a gente não via no mundo, e foi tentar encontrar a melhor maneira de resolver aquele problema. E às vezes as pessoas, quando querem empreender, têm uma solução e estão procurando um problema para aquela solução. Me parece que assim, você está pensando no modelo antes do problema, e aí tu está achando um problema para resolver com essa solução. Não, na verdade, eu tenho desenvolvido bastante de buscar os problemas. Claro, quer dizer, eu acho que soluções a gente sempre tem alguma, a gente trabalha com alguma coisa, tem Sim. alguma experiência, tem uma profissão, uma formação e vai gerar em torno disso, né? Mas é uma coisa que eu fiz é não olhar para a solução como é o principal, a solução tem que resolver um problema. Então, eu estou cada vez mais investigando problemas, como resolver esses problemas e montando essa solução que eu vi que o método, com algumas diretivas, estou tentando desenvolver um método de aprendizagem. Tem outros também, Kumon é um exemplo também, eu não sei como é que funciona muito bem, talvez eu devesse procurar mais, né? Mas a minha ideia anterior para globalizar seria ter um monte de conteúdo e fazer parte desse pacote para os clientes, mas talvez criar algo que seja um template, um guia para outros criarem, escolas, professores e por aí vai, e daí se adapta a cada região, né? Vai fazer um conteúdo didático, tem que ser por país, por região, por cidade, dependendo da situação, né? Mas se tu tem um formato que tu teste, funcione e gere valor, hoje aí a gente conversando, acabou de me vir isso na cabeça. Tem bastante site hoje, o Udemy e ShareSkill, onde as pessoas criam esses cursos online. Seria, de repente, uma boa maneira de tu testar um conteúdo de educação globalizado,
antes de criar o próprio site, investir muito nisso. Um MVP acho que seria tu criar o conteúdo e tentar vender num desses sites, esse conteúdo, e ver se tu consegue começar a ganhar alguma atração, né? Eu vejo vários que tem, às vezes, até de instrutor de... Se pegar um segmento só, que a gente estava falando de saúde, musculação. Tem vários que começam tem o site Lift, ou tem o Extreme, que criam cursos lá, o cara ganha tanta popularidade, um professor lá, que ele acaba daí criando o seu próprio site, sua própria técnica, mas a melhor maneira, se a gente vai falar em começar como MVP, seria tu publicar esses conteúdos, a venda eles num desses portais que vendem conteúdo já, antes de começar a investir muito no resto. E aí acho que depois, gradualmente, quando tu vai criando uma massa e um nome, tu tirar de lá e criar o teu próprio site. Criar o Valeu público mesmo, antes de monetizar, né? A grande sacada é primeiro tu tem que criar o público, o seguidor, a estrutura antes de começar a monetizar. Se for mais nessa linha de olha, educação ou produtos. exatamente a última coisa que eu mudei, eu estou fazendo um site gratuito, que eu vou botar muito conteúdo ali, junto com essas ideias que eu tenho, que eu estou desenvolvendo, que eu acredito, que eu quero testar, que resolve os problemas ou não, para também afinar ela, para ter um Facebook, Instagram, para criar uma comunidade, porque dentro dessa solução que eu acredito que funciona, utilizar tecnologias digitais para a construção do conhecimento social, que se chama, que é uma teoria de aprendizagem, né? Que a gente não tem lá tantos exemplos, é uma coisa mais nova. Então, tu tem um conteúdo que guia, tu tem uma comunidade que discuta essas coisas, e os próprios usuários, no caso alunos, ajudem a construir, né, o conteúdo e o conhecimento. Então, nesse primeiro momento que eu estou revisando, refazendo as coisas, aqui eu estou com essa ideia de criar uma comunidade, criar seguidores, daí tu ter no Facebook, no YouTube, no Instagram, para talvez solidificar uma marca, uma ideia, ou se engatar, as pessoas acharem legal e coisa, isso levar para mais para escala ou para um produto, né? Boa, Cris. Francisco está com a mão levantada. Oi, oi. Oi? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Não, esse fundo, eu não sei de onde é que ele apareceu, mas agora ele fica aqui, né? Então, assim, eu ouvindo a história de vocês, tipo, além de, obviamente, ter um desfecho fantástico, mas uma das coisas que a gente está passando, e eu acredito que foi um ponto bem importante do que vocês falaram, como é que foi esse momento de, ok, vamos lançar a solução, mesmo não estando pronta, se vocês tinham uma preparação, ou pelo menos uma ideia do que poderia vir a dar de errado, e até onde essa preparação ajudou para poder depois mudar. E uma das coisas também era pensando nesse momento, no momento, tipo, a gente não imaginava que a gente atenderia esse público. Como é que foi essa mudança entre o plano original, de quem seria o consumidor, enfim, para quem se tornou? Na verdade, eu acho que isso o mercado vai te levar para alguns lugares. Às vezes, tu não quer ir, mas ele vai te levar, tá? Então, isso é natural. No nosso caso, a gente, na primeira versão, o que a gente pensava? Vamos pegar o que a gente tem, que nos atende, era um problema que a gente tinha dentro de casa e tal, né? Já tinha dentro dos nossos CMS lá dos portais intranet, a estrutura de CRM. Quando a gente resolveu tirar e montar o MVP e começar a apresentar para os clientes, a gente olhou assim, cara, vai servir a gente fazer um PLG, né? O evento que ocorreu, que mudou tudo, a gente nem esperava, né? Foi uma vaga num evento que, cara, tinha um público semelhante ao que a gente estava pensando, mas a gente não estava nem preparado nem para PLG, nem para MLG, nem para EQL, nem para nada. A gente nem estava preparado. 10 dias a gente criou uma marca
criou um logo, criou um site, criou um PPT, botou o sistema no Note e, cara, vamos nessa, vamos ver o que acontece. Se a gente tivesse esperado mais um ano pensando na como é que vai, como é que não vai e tal, de repente a gente nem tinha lançado, né? Outra, se a gente não tivesse vendido horas e customização e consultoria para os clientes em 2018 e 2019, com certeza a gente não existiria mais, porque a gente precisava daquela grana para investir no produto, ou a gente teria seguido uma rota de VC, uma rota de buscar outros tipos de investidores e tal, né? Então, assim, essas coisas elas vão acontecendo pelo caminho. Estar preparado, vamos dizer, nosso time é um time com mais experiência, não, né? A gente não saiu da faculdade já para botar o negócio, e não, a gente já tinha uma empresa, já tinha 12 anos de mercado, já tinha uma estrutura de negócio, de sócios e tal, estabelecida, já tinha um time, né? Claro que não era o time de software, né? A gente tinha um time da agência, que na época chegou a ter 18 pessoas ali naquele movimento, e hoje são 50 pessoas só software. Então, uma migração, né? E a gente, até o final do ano, vão ser umas 70. Né? Então, a gente está nesse crescimento agora. Estava preparado para atender grandes contas? É óbvio que não. Não, nem o sistema foi pensado para atender. Cara, quando eu botei um cliente com 1.700 usuários para dentro, eu olhei assim o dinheiro, pô, legal, né? O cliente pagou o menor valor unitário para o usuário, eu tive o maior custo de implantação da história, o cara fez um rollout de 2 anos, né? Para cada 100 usuários que ele colocava, eu tinha que liberar mais 1 ou 2 horas da semana, ou seja, deixar o meu negócio de lado para cuidar do cliente. Chegou uma hora que o cliente ganhou um investimento de milhões de um fundo lá de Nova York, o fundo chegou assim, cara, eu acho que a gente quer comprar vocês, porque vocês são muito estratégicos no negócio desse cliente. E esse cliente é nosso investimento no Brasil e a gente quer comprar. Cara, queriam nos comprar. A gente esperava isso? Óbvio que não. A gente buscou isso? Óbvio que não. Né? Mas aconteceu e tal, e a gente disse não. E teve outro cliente com 1.200 usuários, teve mais clientes com 1.500 usuários. Então, a gente vendeu para os grandes porque foi a forma da gente monetizar rápido, era a forma da gente vender horas de consultoria, apoio, implantação e botar dinheiro no caixa para contratar mais dev para desenvolver. Eu estava vendendo, na prática, o meu backlog para esses caras. Né? Então, os caras ajudaram a pagar o produto. Né? Isso foi legal. Só que várias coisas que eles pediram, chegou um ponto que eles começaram a pedir coisas que não era para onde é que o produto tinha que ir. Não era o nosso sonho de consumo. E a gente começou a segurar. Né? Até que em janeiro de 20, dezembro de 19, janeiro de 20, eu meti o pé na porta e disse, olha, acabou a customização. Não, cara, o time olhou assim, Fausto, não dá mais e tal. E eu tive que dizer para os clientes, olha, cara, acabou a consultoria. Acabou as horas de customização para todo mundo. Agora nós vamos fazer o que a gente quer. Cara, foi terrível. Terrível. Para vocês terem ideia, uma empresa que em dezembro de 19 faturou 2 milhões e alguma coisa, eu cancelei 1.200.000 em horas de serviço e tal, faturamento do próximo ano. Simplesmente, cara, não vai mais existir esse dinheiro. E aí veio uma pandemia, né? Então, assim, não vai mais ter essa grana de customização, não vamos mais ter essas horas sendo vendidos e a gente vai fazer o produto que a gente veio para fazer. E aí? E a gente sobreviveu, a gente vendeu, estava preparado para isso, pensamos que a gente ia viver isso, nem de perto, nem de perto. Então, assim, não existe muita preparação num crescimento de 10% mês a mês, recorrente, é um cavalo indomado, entendeu? É um negócio que todo mês, e toda semana, e todo dia ele vai te atropelando, coisas novas, tu vai olhar para a máquina de vendas, todo dia tem um parafuso novo para apertar, vendi demais, não tem implantador, né? Implantei tudo que tem, faltou venda, né? Tá vindo cliente do segmento AB, porque SEO vai vir o cara que está buscando aquele conteúdo. Então o cara está buscando pelo problema que a gente escreveu. Poxa, mas se eu escrever sobre um problema que eu não atenda,
em vendas vai vir um cara que eu não vou atender, né? Como é que diz não? E a gente teve que dizer muito não. E até hoje a empresa, 20% de tudo que a gente faz é pivotar. Tudo, até hoje. A gente testa, 20% da minha carteira é indústria e varejo, que não é o perfil ideal, mas está lá dentro, porque ele tem um problema de administração de leads que a gente resolve. Então o cara nem pensa no CRM como CRM. Né? Eu tenho lá, dentro dessa estrutura, a indústria, que o cara tem lá representantes. Cara, o CRM atende representantes da indústria e tal, e eu não tenho um sistema de pedidos, é para administrar e distribuir leads. Cara, tem uma dor específica daquele segmento que não é o meu fit, mas que é muito bem atendido pelo sistema, que me dá um LTV alto, né? O cliente fica na base, os caras estão aí 2, 3 anos com a gente, e, cara, não tem problema. O cara quer coisas a mais, ele sabe que eu não vou entregar. Então, tem uma transparência muito grande com o cliente do que a gente faz, né? E para vocês terem ideia, de cada 100 leads que entram no meu pré-vendas, apenas 35 vão para agendas com o vendedor. Certo? E desses 35 que vão para a agenda com o vendedor, só 35% deles vão passar para a negociação final e compra. Tem um mês que vai para 50, 45, até 50 e poucos, até tem, mas não é comum. Comum vai ficar ali nos 30, 40%, certo? Então, a gente tem que dizer não muitas vezes. E eu acho que o grande desafio de estar preparado é estar preparado para ter um foco e dizer não para o resto. Porque vai ter muita oportunidade. Né? No nosso segmento, que é CRM, cara, a oportunidade tem em todo lugar. É um absurdo do que vem de oportunidade. É um absurdo da necessidade que tem no mercado e tal, mesmo existindo tantas empresas que produzem CRM. E hoje existem CRMs de várias formas. Tem o CRM do marketing, tem o CRM da comunicação aí, né? O produto do Gabriel não é CRM. Cara, mas ele fala com o cliente, ele fala com a rede, ele fala com todo mundo que está envolvido no negócio. Poxa, é também uma espécie de CRM? Está cuidando da comunicação dentro, né? A grande diferença é que a gente fica armazenando os dados ad eterno para ter históricos, fazer métricas e tal, e essas outras coisas. Uma ferramenta de automação de marketing é considerada um CRM, uma ferramenta de sales engagement é considerado um CRM, uma ferramenta de pré-vendas é considerado CRM, uma ferramenta de sales ops é CRM, uma ferramenta de pós-venda ou de success é CRM. Tem muitas ferramentas hoje de chat, comunicação, que tem um Kanban de processo que também são consideradas CRM, um BPM, né, um Pipefy, uma empresa, uma Monday e tal, em vários casos ela também, um Trello também é considerado um CRM, né, porque o cara tem um Kanban, então assim, tem muita gente brigando pelo budget, né, desse cliente, e a gente nunca vai estar preparado, sempre vai ter um desafio novo. Eu ia dizer também a mesma coisa, a gente, que eu falei, o planejamento, nenhum planejamento teria nos preparado para tudo o que aconteceu. Então, a vida mais de startup, de empreender, é estar preparado para o inesperado. É o que eu disse, estar preparado para poder mudar de posição rápido, não se apegar em planejar demais, porque até o próprio nosso primeiro investidor, quando chegou, ele não quis ver nenhum planejamento financeiro da empresa, porque ele mesmo disse, qualquer coisa que tu tiver feito, a única coisa que eu sei é que tá errado. Tipo, né, ele pediu, claro, assim, me dá um overall do que tamanho do time que tu vai precisar montar e quanto é que tu quer gastar para tu tirar a ideia do papel. Mas não nos perguntou, assim, o que ia ser a receita, que não, era só assim, quanto é que dinheiro que tu acha que tu precisa, o que isso tu tem que mais ou menos saber, né? Quantos engenheiros tu quer botar junto e tal, para desenvolver a ideia. X, tá, então te dou 2x e vamos executar. Então foi mais ou menos isso. Mas muitos fatores desconhecidos para tentar planejar tudo. Foi. Deixa eu baixar a mãozinha aqui da Francisca. De novo, se alguém quiser mandar um no chat, levanta a mão. Senão eu faço aqui do meu caderninho. Questionamentos do Gabriel, agora eu vou falar com o Fausto.
Tu comentou um pouco dessa jornada de 0 a 100 em um ano, né? Eu queria que tu listasse aqui um pouquinho rapidinho, bem objetivamente até, quais tu acha que foi teu teus maiores aprendizados nesse um ano? Porque todo mundo sabe que aquela questão de chegar do 0 a 1 sempre é muito difícil, enfim, do 0 a 100 em um ano é uma grande meta. O que tu poderia listar, assim, como foi teu desafio e como, enfim, coisas que tu gostaria de passar aí de aprendizado para essa galera? Eu acho que o grande desafio vem muito do propósito que tu quer fazer, né? No nosso caso, a gente tem dentro de casa lá, cara, o sucesso do cliente é um valor principal para nós. A gente sempre teve um atendimento humanizado, né? Meu preço sempre foi mais caro que os outros CRMs do mercado, se eu for contar licença por licença, né? E o cliente paga porque ele sabe que, cara, ele quer atendimento, ele quer ligação ilimitada, ele quer chat ilimitado, ele quer várias coisas. De 0 a 100 foi cativar os clientes. A gente teve churn praticamente zero no primeiro ano. Então, assim, fazer o cliente participar de tudo. O cara sabia o que eu estava desenvolvendo. Depois que o cara entrava, o cara olhava assim, tá, mas eu falei contigo que tu era implantador, tu era o vendedor, agora eu falei contigo que tu é implantador, agora eu falei contigo que tu está desenvolvendo, agora tu faz o pós-venda, tu é suporte e tal. Cara, a gente é tudo. Só que tem que ficar transparente para o cliente. A gente brinca aqui que a gente muitas vezes perde dinheiro, mas a gente não perde o cliente. É uma marca. Então tem que construir uma marca. Tem uma relação aí de confiança e tal. Tem uma relação, né, de experiência, né? Se for olhar nosso site, entrar, vai encontrar um bot lá, vai. Né? Vai te acompanhar no trial depois dentro do sistema, vai. Mas basicamente nosso core é atendimento humano. Atendimento humano. Ele fala com alguém. Tem algum problema, ele vai falar com alguém. Ele precisa de uma ajuda, de uma dica, de uma experiência e tal, ele vai falar com alguém. Então, qual foi a grande sacada no primeiro ano? Estar ao lado do cliente, deixar o cliente opinar sobre o produto, sobre a necessidade dele, né? Então, os primeiros 100 clientes, eles co-criaram o CRM. Mesmo muitas vezes a ideia não ter sido deles, a gente acreditou a eles isso, porque eles reforçaram uma ideia e uma necessidade que tinha dentro de casa. Ou, no mínimo, eles priorizaram ela para aquilo que eles estavam fazendo. Né? Primeiro ano o sistema caía, óbvio que caía, muito mais, né, do que qualquer outro período. O sistema não fazia tudo que o cliente queria, é lógico que não fazia, mas a gente não perdeu nenhum cliente por esses motivos, porque eles participaram, eles acreditaram, né, e a gente envolveu eles 100% na operação. E eu estou falando de empresas grandes, não estou falando de a empresa que nasceu ontem, um MEI, tá? Não, estou falando de empresas com Banco do Estado do Espírito Santo, né? Netshoes já, putz, você sabe o tamanho do negócio desse, né? Olhavam para clientes assim, cara, gigantes, né? Da Kia e o Movime com mais de 300 parceiros, 600 licenças, cara, coisas que realmente o sistema nem atendia todas as necessidades deles, mas eles participaram da construção. Então, acho que o principal foi ser muito transparente com o cliente, estar muito próximo do cliente e estar disponível para o cliente. São 3 coisas, assim, bem focar no cliente. Cara, põe ele no centro, que a primeira coisa que vocês vão começar a ver é o cara começar a indicar. Não, cara, fala com eles, eles vão te dar ideia, vão te dar dica, vão te ajudar. Esquece essas outras coisas que tem no mercado. Então, para nós, o 0 a 100 foi centrar no cliente, disponibilidade para ele, tempo para ele, envolver o cliente dentro do negócio. Para nós, a grande sacada foi essa aí. Ótimo, Fausto. Agora uma para o Gabriel, se ninguém levanta a mão. Gabriel, tu comentou um pouco, enfim, de nascer global e dos benefícios que traz isso. Eu queria que tu abordasse um tema um pouco mais relacionado a essa questão de vendas, de aquisição de clientes e os desafios que é necessariamente tu fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Não necessariamente não é uma expansão que começa no Brasil, depois nós vamos para a Argentina e começou isso realmente atendendo desde da Espanha até o Chile.
o que tu trouxe de aprendizado, enfim, dessa experiência de já nascer necessariamente atendendo diversas culturas diferentes e necessariamente demandas diferentes também, né? Acho que o principal desafio no início foi o horários, né? Tu ter clientes espalhados pelo mundo até fusos horários, e aí a gente de cara acabou contratando serviço de uma empresa que nos ajudava a fazer esse 24/7 em inglês lá na Ucrânia. Mas o time inteiro estava sempre também essa coisa de botar o cliente em primeiro lugar. Quando tu é uma empresa de código aberto, o teu cliente, o co-criar com o cliente vira literal, né? O cliente literalmente pega o código do produto, altera e te manda e diz, mudei tal coisa para ficar mais como eu preciso, o que tu acha? E aí manda o código e a gente foi incorporando no produto essas melhorias. E a gente começou a contratar pessoas da comunidade que estavam alterando o produto. Daqui a pouco tu olhava para alguém e dizia, cara, tu não quer vir trabalhar com a gente, já que tu já entende como o produto funciona, tá alterando o produto, tá customizando para outras pessoas. E aí a gente começou a trazer para o time, por isso que o time foi distribuído logo do início, porque a gente foi contratando pessoas que estavam trabalhando no produto. E não o contrário, a gente não contratava pessoas para trabalhar no produto. A gente contratava pessoas que estavam trabalhando, a gente passava a dar salário para elas depois. E acho que essa foi uma das maiores dificuldades, mas uma vez que tu cria o canal de atendimento, né, tu tenta fugir do telefone, a gente fugia do telefone, tentava fazer uma coisa mais por e-mail, mais por chat, por abertura de chamado, igual tu estava falando com uma pessoa, mas de uma maneira mais assíncrona. Isso não foi tanto problema, e até porque as pessoas que pediam suporte, como o produto exigia um conhecimento técnico muito grande, que a pessoa tinha que instalar o servidor na sua própria máquina. Não era ainda um SaaS que eu ia lá, clicava, registrava e saía usando o produto. Tinha que baixar o código, instalar o banco de dados, Então, quem vinha falar com a gente já tinha um nível de conhecimento técnico razoável, e aí estava mais acostumado. Então, acho que até isso servia como um filtro de início dessa escalada, que quem queria comprar da gente, queria suporte, tinha que, de início, saber lidar com essas, né, com esse requerimento de ter um nível técnico, de estar falando por chat, estar falando por e-mail. E hoje, depois que a gente começou a ter um tamanho maior, começou a contratar pessoas daí espalhadas pelo mundo, porque daí tem sempre alguém acordado naturalmente, entendeu? Tu não tem que ter um time que tu precisa, alguém tá acordado de madrugada. Não, a gente tem funcionário desde a Nova Zelândia, na China, nas Filipinas, na Paquistão, vai vindo até o México e Califórnia. Então, acaba cobrindo quase todos os horários, sempre tem alguém acordado para dar atenção ao cliente. Mas acho que, não sei, basicamente acho que foram esses os maiores desafios e essa maneira do time distribuído como acabou ajudando a gente a lidar com isso. Boa. Uma pergunta para os dois agora. No momento, enfim, de tracionar e pôr no negócio, enfim, tu acha que ele pode market fit, as coisas começam a andar, a máquina começa a girar. Queria que você falasse um pouco mais sobre pessoas, enfim, gente, gestão, cultura. Aquele momento de eu tenho uma equipe de founders aqui de 4, 5 caras que estão comigo e daqui a pouco eu tenho 10, 15, 20 e esse processo que você pode comentar um pouco mais como aconteceu para vocês e uns aprendizados que teve a partir dessa experiência. Cara, vamos lá. Como a gente tem muito tempo de mercado, a gente já tinha um time e muita experiência também. Até hoje eu não precisei recorrer muito ao mercado para fazer contratações, né? Contratei muita gente que já trabalhou comigo. Então, vendedores que já venderam comigo, já sabe o modelo, tá aí. Então, assim, a mesma ideia da marca do 0 a 100, de focar no cliente e tal, a gente tem um histórico de time, né, que já passaram, já trabalharam com a gente, então, muito indicação, né? No nosso caso, a gente não contrata júnior, ainda não, né? Não contratou júnior,
não contratou gente que não tinha experiência, eu estava começando. Primeiro, porque a gente não tinha tempo para treinar essas pessoas. Segundo, porque a gente estava focado em fazer o operacional. Então, assim, não conseguia contratar um cara júnior, né? Tomava ferro mais um mês, 2, fazendo o operacional para vender e ter dinheiro para contratar um cara que fosse pleno ou sênior, né? Que já conhecesse o mercado, o segmento. Então, no nosso caso, nós sacrificamos o hora, minuto, tempo dos founders até que tivesse capital para trazer uma pessoa com a senioridade suficiente para trabalhar junto com a gente e andar de mão dada. Então, isso foi uma das linhas que a gente criou desde o início, assim. Até hoje é assim. Outra coisa que a gente montou, a gente participou de projetos da Endeavor, participou de outras consultorias, a gente montou um conselho consultivo para nos apoiar. Por mais que a gente tivesse experiência e tempo, a gente nunca sabe tudo. Então, ter caras que a gente possa contar, ligar, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, vamos discutir Cara, isso foi fundamental para nós também. Então, ter gente que já passou por esses momentos e tal, e consegue, e gente mais velha, com mais experiência, que tenha uma pegada para fazer a gente olhar para pessoas como deve ser, e não para um número, para um CPF, bota mais um, tira esse, não deu certo, faz. Então, assim, raramente a gente errou numa contratação, né? Tanto que a gente não tem turnover. Nosso time, a grande maioria, está fazendo 2, 3 anos com a gente, e tem outros que já eram da época da agência há muito mais tempo, 8, 10 anos com a gente. Então, a nossa lógica, né, muito de educação, né, o nosso PDI, para cada um da equipe, ele tem de 18 a 30 faixas. A gente faz avaliação trimestral, o cara ganha aumento ou não trimestralmente, né? Então, pequenos aumentos e constantes é muito melhor do que um aumento quando alguém está querendo contratar teu funcionário. Então, o que a gente faz? Pequenos aumentos de 3 em 3 meses, com avaliações trimestrais. O líder avalia. Hoje a gente já tem uma camada de liderança, que são 10 pessoas, né? Então, tem os 3 founders, 10 líderes, 50 pessoas no total. E a gente está preparado para contratar mais 20 pessoas, né? Nessa estrutura, a gente vai contratar mais 2 pessoas de liderança. Uma para o RH, que a gente ainda não tem, né? Que é um problema, certo? É um problema. Quando tu passa de 50, vai a 70 pessoas, se não tiver alguém de RH, tu não vai conseguir escalar mais. Vai precisar de alguém para gerir as políticas, os benefícios, né? Precisa de uma estrutura. Então, até 50 pessoas, muita gente já diz que é muito tarde. No nosso caso, como a gente já tinha uma estrutura e um conhecimento, a gente conseguiu lidar com isso. Então, pessoas contratar não é fácil, né? Não é fácil achar a pessoa certa, mas se tu contratar alguém com o fit cultural, com a estrutura que está criando, né? Isso vai ficar mais fácil, né, de administrar depois, porque contratar por currículo e demitir por comportamento é a coisa mais comum no mercado. Então, eu acho que cuidem da contratação, cuidem desse primeiro time que vai ficar junto na empresa, crie opções e oportunidades de crescimento para as pessoas dentro da empresa. É muito difícil tecnologia, historicamente cada dia vai ficar pior. A área de vendas, eu estava falando com um cliente agora há pouco, eu disse, cara, tem mais de 300 vagas só nos meus clientes. Eu só de olhar para isso, eu já vejo assim, olha, tenho 300 usuários para vender nos próximos 60 dias aí, que eu nem sei quem são. Só as vagas abertas na carteira de cliente. Então, isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. Então, cuidem da contratação. É aí que está o segredo, né? Cuide das pessoas, as pessoas montam a empresa. Nosso Culture Code foi montado pela equipe no ano passado. Essa semana a gente foi certificado GPTW, né? Então, assim, cara, muito legal. Quem ganhou foi a equipe. Foi eles que montaram o Culture Code, foi eles que cunharam o valor de educação, o valor de ser exemplo para o cliente. Então, tudo que a gente faz hoje dentro de casa, a gente usa no próprio CRM. A experiência do cliente de comprar é ver ele como lead
nosso, quando termina a demonstração, ele está com a proposta dele. Então, a experiência do cara é importante. Quem faz isso? O time. Então, cuidem nas contratações, as primeiras pessoas. Tá sozinho, vai montar a empresa, cara, arruma um sócio, dois, né, que tenham a mesma experiência de vida, ou que sejam muito diferentes, mas tenham os mesmos valores. Cuidem dos valores. Ótima resposta, Fausto. Gabriel? Eu vou ecoar o que ele disse. Realmente, acho que os nossos principais fatores de sucesso, tu vê, é a cultura da empresa que tu consegue montar, porque é só uma cultura que vai substituir burocracia, substituir micromanagement, vai substituir. Se tem um engajamento, um alinhamento de valores, tu vai entender que tu não vai precisar tanto ficar, as pessoas não vai ser um ambiente hostil onde as pessoas estão trabalhando porque estão sendo observadas ou tem alguém mandando ou estão trabalhando só pelo salário. E isso é uma coisa que se constrói logo no início, assim, né? Porque depois são essas pessoas que vão estar contratando as próximas, então é algo muito importante de se acertar e cuidar para não se perder nesse período que está escalando, o time. E tem aquele livro do Delivering Happiness do Tony Hsieh, né, o fundador das Zappos, e ele fala também que lá eles fizeram o livro da cultura da empresa escrito pelos funcionários, né, onde assim, cultura não é esses valores não é algo que tem que vir um ditatorial do CEO vai dizer aqui, ó, esses são os valores que eu quero na empresa, e tu manda um memorando e todo mundo, tá, agora vamos obedecer esses valores. Não é assim que funciona. Tu pode criar os valores da empresa, que tu, né, por serem os teus valores, por tu dar exemplo, por tu contratar pessoas que estão alinhadas com esses valores, e aí o dia que tu quiser saber se realmente dá certo, tu vai perguntar para né, o teu time, e eles vão vir com os valores que tu acabou criando. Tu vai ver o resultado dos valores só depois. E a gente fez a mesma coisa, a gente, né, trouxe todo mundo junto, de 20 países diferentes, passou um tempo junto e decidimos, vamos escrever o que são os valores da Rocket Chat. E aí todo mundo junto, em grupos separados, escreveu, depois comparava, viu o que tinha em comum, e até chegar nos valores da empresa, e se tornou uma coisa muito mais autêntica e que todo mundo conhece do que se eu tivesse tentado lá no início criar uma listinha, né, para impor. E essa coisa de contratar, realmente a gente teve uma época que a gente contratava, fez esse equívoco de contratar pelo currículo, e aí a gente viu que várias pessoas tinham um baita currículo, mas chegava na hora de trabalhar e não se encaixavam, não conseguia funcionar dentro da empresa. E pessoas que se olhavam assim, putz, cara tem um puta currículo, passou por tal empresa, baita programador, mas simplesmente não funcionava. Aí a gente mudou e a gente criou uma entrevista cultural, vamos dizer assim, né, um fit cultural, que vinha antes de qualquer teste técnico. Por quê? Porque daí tu não ficava nem tentado a contratar um cara bom que não fosse o fit cultural. Primeiro filtro já era assim, ó, eu não quero nem saber se é bom ou ruim. Se encaixou no fit cultural, não encaixou, então não vamos nem te testar tecnicamente para não ficar tentado a fazer um olho, né, a olhar para o outro lado e, putz, mas o cara é tão bom, vamos deixar ele entrar, quem sabe a gente convence ele a mudar. É muito mais fácil tu ensinar alguém a virar um programador melhor do que tu mudar os valores da pessoa. Show. Mais uma perguntinha aqui. Tá, o cara até de ser a última, assim, mas eu gostei bastante dessa e acho que vai ser bem bacana vocês passarem essa visão pro pessoal. Enfim, ao longo do amadurecimento da empresa, com certeza o papel do founder muda muito, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco da experiência de vocês, assim, como que era no início da empresa de lançamento, qual o papel de vocês foi, enfim, durante essa trajetória, como que ele é hoje, como essa mudança impactou vocês e o que vocês poderiam tirar de aprendizado também dessa mudança de papéis ao longo que a empresa vai amadurecendo, né? Cara, acho que no meu caso aqui, nós somos 3 founders, né? Então a gente dividiu a empresa
em 3 áreas. Gestão, que está com o meu sócio, César, ele administra a parte financeira, contábil, jurídica, tudo que for voltado à gestão está com ele. A parte de aquisição está comigo, então eu vou lá do marketing até o CS, né? Até o CS de onboarding, o CS, a gente chama CS consultoria, que é um modelo pós-venda aqui. E tudo que for produto, suporte, N1, 2, 3 e desenvolvimento e pesquisa e tal, está na área de retenção. Então, está dividido nessas 3 áreas, a empresa, e os times estão divididos nessas 3 áreas. Cara, até hoje a gente ajuda a implantar, a gente ajuda a treinar, a gente ajuda a fazer suporte, a gente ajuda a fazer tudo porque nós vivemos pivotando coisas e entendendo. Então, quem estava melhor, quem estava mais pronto, quem estava com menor peso operacional, assumia os novos desafios. Então, assim, cara, se em algum momento eu não tivesse na melhor oportunidade para assumir uma área mesmo de vendas, que é meu chão, ou o outro poderia assumir. Então, a gente tem uma complementariedade muito grande. Tá? Então, a escolha da estrutura vai muito disso. Não ter medo de fazer as primeiras vendas, para entender a dor do cliente e saber. Então, não sei vender, sou mais técnico e tal, que é muito comum na área de tecnologia, né? Cara, tem que vender os primeiros 100, tem que ir lá, dar a cara a tapa, vai entender o cliente, vai pensar muito no que está fazendo e tal, até conseguir acertar. Para vocês terem uma ideia, a gente já tem um time desse tamanho e nos próximos meses, cada um dos sócios tem uma área nova para reestruturar na empresa. Tem que reestruturar a área de CS, tem que reestruturar o suporte, tem que reestruturar não sei o que e tal. A gente acompanha de perto. Framework de gestão. Reunião diária dos líderes com o time, check-in às 8h30 da manhã. Cara, como é que tu tá? Quantas agendas tu tem? Qual que é o teu desafio hoje? Qual que é o teu... Então, líderes com time todo dia. Reunião de líderes com diretoria uma vez por semana, 1 hora só, para tratar do plano, né? Do plano, tá executando o plano, o que estão fazendo, qual a dificuldade. A dificuldade é bem generalista, né? É pessoas, é mercado, é cliente, é desafio, é produto, é tudo. O que está impactando naquela área. Então, tem 1 hora para ouvir falar e ser orientado ou trazer ideias e tal. Então, todo mundo é ouvido. Cada 15 dias, uma reunião de líderes por área com o diretor. Então, cara, de 15 em 15 dias, a área de aquisição se reúne, marketing, pré-venda, CS, cara, como é que estamos perante o plano que a gente planejou? Como é que tá os desafios? Como é que tá os OKRs? Como é que tá? Então, a gente tem essa linha, assim, equipe toda, 15 em 15 dias, live nas quartas-feiras, todo mundo junto. Então, é muito entender o momento da empresa e o teu papel para aquele momento da empresa. O início, todo mundo tem que vender, todo mundo tem que fazer tudo. Depois começa a montar essa camada de liderança e os líderes começam a trazer um pouco do conceito deles e tal e fortalecer, cunhar a cultura da empresa. Vai chegar um momento que, no nosso caso, quando a gente chega lá, meu cálculo é 112 pessoas aqui. 78 muda de patamar, 112 a gente começa a ter que trazer uma estrutura de heads para disseminar mais canais de aquisição e mais estrutura, de repente mais mercados também. Então, são fases. Cada uma delas, o maior desafio é sempre dos founders. Realmente vai mudando muito em cada fase. Na primeira eu era um dos programadores, eu ajudei a desenvolver o sistema e fazer a primeira versão. Depois continuei como product manager, assim, definindo o roadmap do produto e a visão do como é que ia evoluir. Fui o primeiro cara do time de marketing, foi quem criou o logo, quem criou o primeiro site. Depois, as primeiras vendas fui eu que fechei. Então, é que nem diz, o founder vai fechando os buracos da onde ainda não tem time para fazer. E isso até às vezes está alinhado com
tu poder aprender um pouco, né, de cada papel antes de tu contratar a pessoa para aquele papel, porque aí tu vai saber melhor até entrevistar e o que a pessoa que vai entrar naquele papel, o mínimo que ela deve saber, e aí procurar alguém que sabe mais do que tu sobre aquele assunto, mas tu vai ter desenvolvido pelo menos um pouco de entendimento do que a pessoa que vai executar aquela tarefa precisa, né? E eu fui mudando. Hoje eu tô muito mais um papel de construir os times. Eu tento entrevistar todo mundo, a maioria das posições das pessoas que estão entrando no Rocket Chat, entender onde é que vão se encaixar, entender como é que está montando esse time. Mas eu ainda sou uma pessoa que gosto muito da parte de desenvolvimento de produto. Então, eu comecei a botar mais gente que entende muito mais do que eu agora de marketing e vendas, para que me sobre mais tempo e volte a fazer o que eu acho que eu faço melhor, que é entender para onde o mercado está indo, quais são as funcionalidades que podem mudar a experiência do cliente, dos usuários, e criar algo de diferente. Então, eu vejo muito assim, o lugar onde me faço feliz dentro da empresa é quando eu estou mais perto da área de produto e mais perto da criação. Então, estou estruturando a empresa para que eu possa me dedicar mais para isso. E eu conheço outros founders também, passaram por isso, tiveram que fazer um circo, né, rodar a empresa inteira para que depois tivesse um certo tamanho, conseguir chamar as pessoas que têm skills e experiências nas áreas onde o founder tem menos, e o founder poder, às vezes, ficar na área que ele acha que ele agrega mais valor para a empresa. E empresa de produto tem isso. Às vezes o founder, tu vê, muitos o Steve Jobs, né, lançando os produtos, definindo o rumo dos produtos da Apple, e vejo isso na MongoDB. O cara, o meu amigo que é o CTO, enfim, é um dos founders, ele acabou sempre ficando na parte de tecnologia. Até CEO eles contratavam outros para que ele pudesse continuar na parte de criação da tecnologia. Então, tem esse lado. O que a empresa precisa em cada momento, e aos poucos o founder conseguir ver onde é que ele consegue agregar mais valor e continuar, onde é mais importante ele definir o rumo da empresa, e aí conseguir, né, desenhar a empresa para que ele possa trabalhar onde ele é mais eficiente, mais agrega mais valor. Show, ótimas respostas aí. Pessoal, a gente está chegando no final da agenda aqui, enfim, tem 1h30 de encontro, sei que a agenda do pessoal do Fausto e do Gabriel aqui é super concorrida, então não quero tirar mais tempo deles. Então eu ia querer, para finalizar, até para o pessoal já se despedir, eu tenho um recadinho antes para a turma, antes de acabar o encontro, mas se você quiser deixar, enfim, se despedir do pessoal, deixar uma última, enfim, aquela dica de ouro, aquela que está sempre quando vocês dão uma palestra, vocês falam, acho que esse é o momento, enfim, Fausto, se quiser já, enfim, fazer o encerramento. Cara, eu tenho quase que um mantra, assim, né? O dinheiro mais barato do mercado é o do cliente. Isso vai te forçar a vender, certo? Então, essa é a jogada, tá? O dinheiro mais barato é o do cliente. E ele tá lá no mercado esperando. Vai atrás dele. Boa. Eu tenho, assim, não só coisas que eu vi na Rocket Chat, mas antes, assim, às vezes de que como é que é? O combinado não é caro. E acho que uma das grandes coisas que as pessoas cometem na euforia, quando vai começar uma empresa e começa a trazer sócio, começa a formar aquela equipe inicial, é de que vários assuntos, talvez, que não são tão prazerosos de ter, né, acabam sendo evitados e ficam mas eu achei que estava entendido que tal coisa, né? E falo assim, às vezes até alinhar assim, cara, o que é a tua expectativa do que vai acontecer? A gente vai trabalhar se aparecer um cara para comprar por 1 milhão, a gente vai vender, não vai vender? Mesmo que seja que isso não vá acontecer, mas essas conversas fazem as pessoas exporem as intenções delas quanto o que elas querem daquilo, se elas estão querendo criar uma empresa para a vida delas, que elas acham irado, querem ser empreendedor, ou o cara está achando que tem uma ideia e vai vender rápido para o primeiro que aparecer, ou, sabe, eu aprendi muito com o meu irmão quando ele, né, criou a imobiliária dele, ele
tinha todos, pegou um advogado bom para fazer o contrato social, então tinha todos os termos de saída. Tinha 4 sócios, se 3 sócios quiserem tirar um dos sócios, se eles pagarem X vezes o EBITDA, blá, 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 eles podem tirar o sócio que não está contribuindo. Ou se o sócio quiser sair, ele pode botar à venda a parte dele. Tipo, pensar em todas as situações, mesmo que não fossem ser usados, porque isso meio que deu um flush, tipo assim, como é que eram as regras do jogo. E eu já tive sociedades onde um sócio daqui a pouco não veio full time para a empresa, mas no contrato social o cara estava com 50%, aí não tem nada que diz que não tem uma regra de saída. Então, às vezes as coisas, existem trancos e barrancos ao longo do caminho, onde e se as coisas não estão bem claras, assim, como é que elas podem tirar esses nós, pode ser bem complexo. Eu já vi empresas grandes até quebrarem por causa de briga com os sócios, não se entenderem e discordarem o quanto que cada um contribuiu para a empresa chegar a determinado momento e aí virar uma discussão e afundar a empresa. Então, é uma coisa delicada, uma conversa que às vezes as pessoas evitam ter, mas fazer um contrato entre os sócios que fique bem claro o que é esperado de cada um e quais são as regras para se as coisas não estiverem dando certo, evita maiores problemas, que eu já vi acontecer mais vezes do que eu gostaria. Feito então, pessoal. Agradecer então a Fausto quer falar uma coisa? Não, só agradecer mesmo vocês Boa. pela oportunidade aí, fazer o meu disclaimer aqui para encerrar e deixar à disposição a empresa, a nossa equipe aí, né? Eu deixei o telefone, o WhatsApp e o e-mail ali no chat, então quem quiser mandar depois alguma pergunta, alguma coisa, né? A gente segue à disposição de vocês, tá bom? Sucesso, pessoal. Valeu. Show. Gabriel, se despedir? Estou botando aqui meus dados, que eu dei enter antes de... Eu achei que ia dar uma nova linha e não foi. Cara, também agradecer a oportunidade de compartilhar, às vezes, nossas histórias, contar um pouco da gente com a intenção de poder inspirar alguém, que alguma coisa tiver alguma ressonância com algumas das coisas que a gente passou aqui, eu e o Fausto. E o mais importante, tirar as ideias do papel, daquilo... Eu já vi uma vez como é que era. Se tu, na hora de que for publicar o teu produto, tu não tem um pouco de vergonha dele ainda, provavelmente tu tá publicando tarde demais. Eu não conheço nenhuma empresa, nenhum fundador que quando botou no ar, botou em produção, não tinha uma vergonhazinha assim do quanto ainda aquilo estava duro, meio inacabado, faltando uns pedaços. E se tu for esperar o dia que tu não tenha nada mais para fazer, provavelmente outro já fez aquilo que tu ia fazer, já está anos na frente e tu já está um pouco atrasado no que tu tá no teu projeto. Então, principal ideia, vamos lá, galera. Ninguém tá, não existe um momento perfeito e o produto perfeito. Tem que arriscar e se adaptar rapidamente ao que vai acontecendo, o feedback que forem recebendo. Show. Muito obrigado, então, agradecendo a presença aqui do Fausto, do Gabriel. Foi um bate-papo super bacana, aprendi um monte, tenho certeza que o pessoal aqui também. Um recadinho para a galera que amanhã eu vou lançar os cards aí na nossa comunidade do encontro semana que vem, mas já dou o spoiler aí para vocês reservarem a agenda. Terça e quinta-feira a gente vai ter encontro com o pessoal da Estônia, então segue o mesmo horário das 10h30, com o encontro com a Estônia. Amanhã eu acabo mandando os cards. Mas é isso aí, pessoal. Então a gente acaba se encontrando semana que vem, até terça-feira. Enfim, muito obrigado aí para todo mundo que passou esse final de tarde. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Falou, tchau, tchau. Valeu, abraço.